Diz assim: então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Amém? Pode se sentar. Queridos, essa história aqui é para a gente, assim, como toda a história da palavra, como toda a Bíblia, todo o ensino da Bíblia, motivo da gente pensar e refletir muito sobre a nossa vida, né? Por isso que eu dei o título: Independência é Morte. Porque Saul, ele quis tanto ser independente de Deus, independente das outras pessoas, né? Porque a gente às vezes confunde muito essas duas palavras, independência e autonomia. São duas palavras que não são sinônimas. Todos nós temos que ter autonomia. O que é autonomia? É você, né, ter as condições de deliberar, de fazer, né, de tomar as suas decisões. Isso chama-se autonomia. É você ter a liberdade, você, o dono do seu nariz, fazer as suas escolhas, fazer as suas opções, né, tomar as suas decisões. Isso é autonomia. Né? Evidentemente que todo homem sensato, todo homem prudente, antes de tomar qualquer decisão, ele busca orientação de Deus, ele busca, né, uma revelação da parte de Deus, ele busca conhecer a palavra de Deus, ele busca aconselhamento com seus líderes, para que ele possa tomar decisões acertadas. Mas a autonomia é sua. Eu posso pregar aqui até meia-noite, você pode ouvir tudo que eu vou estar ministrando aqui, sob a direção do Espírito de Deus, e não colocar nada em prática, porque você é um ser autônomo. A autonomia é isso, o poder de decisão está nas suas mãos, é você que escolhe. Eu sempre digo aqui que você tem a liberdade de plantar a semente que você quiser. Você é autônomo, você tem autonomia, você pode plantar a semente que você quiser, mas você não pode escolher o fruto que você quer recolher. Você só vai recolher os frutos das sementes que você plantar. Não é? Então tem gente que quer plantar harmonia, quer colher harmonia. Eu quero tanto ter uma vida harmoniosa, eu quero tanto viver em paz, eu quero tanto viver bem. Mas se você está plantando semente de fofoca, você não vai colher isso. Como é que você é uma pessoa que vive instigando, falando do outro, jogando um contra o outro, fazendo fofoca? Como é que você quer colher, né, o fruto, né, de uma semente que você quer colher o fruto de paz, de harmonia, de sossego? Não vai. A semente que você planta determina o fruto que você vai colher, não é? Se você tem sido uma pessoa de paz, uma pessoa harmoniosa, você vai colher isso lá na frente. Agora, se você é uma pessoa barraqueira, de intriga, gosta de fofoca, gosta de jogar um contra o outro, você pode esperar, filhinho. Se você gosta de fazer o mal aos outros, gosta de prejudicar os outros, pode esperar, você vai colher isso. A Bíblia, ela diz, portanto, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: portanto, não se engane o homem, o que ele plantar é o que ele vai colher, não é? Então pode, às vezes, por isso que a gente não precisa se preocupar com vingança, gente, não precisa, né? Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não se preocupa com vingança. Quem está te fazendo mal, está plantando uma semente de mal e vai colher o fruto dessa maldade, porque isso é bíblico, isso é bíblico. Então a gente tem que prestar muita atenção nas sementes que a gente está plantando. Sabe como é que vai ser a sua vida lá na frente?
Sabe como é que vai ser o seu futuro? Depende das sementes que você está plantando hoje. Que tipo de semente você está plantando hoje? Que tipo de semeadura você está fazendo hoje? As sementes que você está plantando hoje vão ser elas que vão gerar os frutos do seu futuro. Amém? Então, isso é autonomia. Você decide, você escolhe que semente você quer plantar, que vida você quer levar. Isso é autonomia. Agora, independência é quando você, se declara que você não precisa de ninguém. Você não precisa de Deus, você não precisa das pessoas, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de líder de célula, você não precisa de célula, você não precisa estudar a Bíblia. Tem gente, no trabalho, você não, acha que você sozinho dá conta de tudo, ninguém sabe fazer nada como você faz, você se julga o competente, e a sua competência é tanta que ninguém sabe fazer o que você faz, e você centraliza tudo em você, você não compartilha o serviço, você não divide o serviço, porque você acha que só você sabe fazer. Isso é independência. E toda pessoa que se aprofunda, que entra nesse caminho de independência, não preciso de Deus, não preciso de parente, não preciso de família, não preciso de igreja, não preciso de nada, e não preciso de colega de trabalho. No trabalho eu sou tal, eu faço meu serviço mesmo, e eu sou bom, eu estou aqui há 30 anos no serviço, porque tem gente que acha que a antiguidade é posto, E isso acontece, isso é no quartel, mas na igreja isso não funciona nem no reino de Deus. Tem muita gente chegando agora com muito mais simplicidade, com muito mais humildade e avançando muito mais do que quem está há 20, 30 anos. Lá no meu trabalho eu vejo muito isso. Eu tenho 30 anos de supervisão. E eu vejo gente que entrou nesse último concurso agora que já está lá na frente, já disparou. Por quê? Humildade e simplicidade. É saber chegar para os mais antigos. Dá para você me explicar isso? Eu não entendi, não sei como é que faz. Mas tem uns que não, que preferem errar, preferem fazer errado, ou então até não fazer, do que se humilhar a pedir uma explicação, pedir uma orientação, porque acham que são independentes. Então todo mundo, gente, preste atenção que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Todo mundo que entra nesse caminho de independência, eu sou uma pessoa totalmente independente, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, entra numa rota de destruição. Daqui a pouco você vai ver, essa pessoa está destruída, está sozinha, vai amargar o fruto da solidão, vai estar doente, porque ela acha que só ela sabe fazer, ela acha que só ela é competente, então ela bota tudo em cima dela. Ela em casa não compartilha com ninguém, tudo é ela que tem que fazer, tudo é ela que tem que resolver. No trabalho, ela também não compartilha com os colegas, não confia no trabalho do outro colega, porque acha que só ele sabe fazer direito, só ela sabe fazer direito. E aí o que acontece? A pessoa vai se sobrecarregando de serviço, daqui a pouco é uma pessoa doente. Toda pessoa assim, que acha que não deve depender de ninguém, que é centralizadora e que se sobrecarrega porque ela se julga tão competente que ela pode se sobrecarregar de serviço, porque ninguém sabe fazer como ela faz, ninguém tem a competência que ela tem, então ela se sobrecarrega de serviço. E aí o que acontece? Daqui a pouco ela está doente. Pode ver que é isso que acontece. Não vai demorar muito, porque o corpo humano é uma máquina, Ele começa a dar alguns sinais. Quando você está estressado, quando você está fadigado, quando você está cansado, ele começa a te dar alguns sinais. Você não respeita esses sinais, daqui a pouco você está derrubado na cama. O nosso sistema imunológico, ele já não consegue mais reagir e daqui a pouco você está doente. Então, quem toma esse caminho, essa rota, eu sou independente, você tem que ser uma pessoa autônoma. Você tem que zelar pela sua autonomia, seu poder de escolha, seu poder de decisão. Isso é autonomia. Agora, mesmo você tendo capacidade, tendo toda a autonomia para escolher, para tomar as suas decisões, nós temos que ter essa consciência. Eu dependo de outras pessoas. Eu dependo. Deus me fez, primeiramente, para que eu possa ter uma vida dependendo, primeiramente, de quem? Dele. E depois eu dependo de outras pessoas. Eu dependo de outras pessoas. Eu sou pastor aqui nessa igreja há 17 anos. Se eu não tenho uma equipe que trabalha comigo, as coisas não andam. A igreja cresce, a igreja avança, porque eu tenho uma equipe trabalhando comigo. Então, no trabalho, não é isso? Eu, quando tive oportunidade de assumir cargos altos de gestão no meu trabalho, eu sempre trabalhei em equipe, porque eu sempre tive essa consciência. Eu sozinho não chego a lugar nenhum. Eu sozinho não faço nada direito. Eu preciso de gente para me ajudar. Porque se eu quiser fazer sozinho, eu vou me arrebentar. Eu vou, daqui a pouco, estou com uma úlcera no estômago, daqui a pouco estou com uma doença de pele, estou com uma infecção braba. Por quê? Porque eu estou me acumulando, porque eu acho que só eu sei fazer. Isso é uma síndrome,
satânica, isso é uma síndrome do diabo, que a gente acaba dando vazão e a gente acaba permitindo que isso aconteça na nossa vida. É a síndrome da independência. O diabo foi assim, ele quis ser independente. Ele falou assim, eu quero ser mais do que Deus. Eu subirei e serei semelhante. Ele quer ser igual a Deus. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Então isso é uma síndrome maligna que acaba destruindo a própria pessoa que é assim. A pessoa não sabe, a pessoa que segue esse caminho, ela não sabe o mal que ela está fazendo a si mesma. Ela está se prejudicando, ela está adoecendo. Daqui a pouco é só uma questão de tempo, gente. Eu estou falando com vocês com experiência de vários casos acompanhados assim. É só uma questão de tempo. Daqui a pouco está arrebentado. Daqui a pouco está arrebentado, não está aguentando, né? E aí começa a pedir socorro, e aí às vezes dá para socorrer, e às vezes é tarde demais. Então preste atenção nisso. Por que eu escolhi esse texto aqui? Esse texto aqui porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus não tinha nos seus planos dar ao povo de Israel um rei. Deus tinha estabelecido o princípio dos juízes. Deus escolhia homens para serem juízes, e esses juízes julgarem as causas entre o povo, mas Deus, a forma de governo que Deus tinha estabelecido para o seu povo era a teocracia. Teo quer dizer Deus, cracia, governo. Tá? Então, teocracia é o governo de Deus. Então, o único rei, né, sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, seria o próprio Deus. E ele escolhia juízes, né, para estarem julgando homens e mulheres comprometidas com ele, comprometidas em buscar a face dele, comprometidas em conhecer os princípios que ele estabelecia. E esses homens e mulheres que ele escolhia como juízes, foi chamada a época dos juízes, né? Então, esses homens e mulheres que eram escolhidos por Deus como juízes, eles julgavam a causa entre o povo. Então era assim, foi essa forma, e a coisa estava indo e funcionando muito bem. Mas até que a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, começou a falar o seguinte, nós também queremos um rei. Todas as nações vizinhas, né, têm um rei, e a gente também quer ter. Se tem uma coisa que é chato, se tem uma coisa que é prejudicial para a gente, é a gente começar a desejar as coisas que acontecem na vida dos outros. Não, fulano tem, eu quero ter. Mas com fulano foi assim, não é? Criança pequena, então, é danada para fazer isso, a gente tem que estar orientando. Não é? Meus filhos, pai, deixa eu ir. Eu falei, não pode não, isso não é ambiente para você, não é legal. Mas minha colega vai, não tem nada com a sua colega, eu tenho contigo. Porque desde pequenininho a gente tem a mania de fazer comparação. Só que criança, a gente vai corrigindo. Adulto, parece que a coisa fica curtida. Né? Cresce e continua assim, não, porque fulano trocou de carro, tem que trocar, fulano comprou um fogão novo, tem que comprar, e aí se arrebenta todo, não está na hora de comprar, fica endividado e acaba, porque a mania de estar comparando, cada um tem a sua vida, gente. Você não tem que estar comparando a sua vida com a vida de ninguém. Né? Seu casamento, você não tem que estar comparando com o casamento de ninguém. Sabe, a vida que você tem, o seu emprego, cada um tem, nós somos indivíduos. Somos indivíduos. Você sabia que mesmo, né, dois irmãos gêmeos, as digitais são diferentes? Sabia disso? São gêmeos. Às vezes você não consegue identificar quem é um, quem é outro, porque a aparência física é igual, mas as digitais são diferentes. Isso aí é Deus mostrando que Ele faz cada um de nós com individualidade. Então você não tem que estar comparando a sua vida com a vida de ninguém. Você não tem que estar comparando o teu salário com o salário de ninguém. O teu salário pode ser pouco, mas se você for fiel, dizimista, primicista, ofertante, se você for fiel, Deus vai multiplicar esse salário. Deus vai fazer esse salário render. Então você tem que estar, poxa, mas também fulano pode, né? Fulano ganha não sei quantos mil, eu só ganho, né, essa bagatela. E ainda tem gente que, além de comparar, ainda amaldiçoa o que ganha. Não, salário ganha o Alexandre, que ganha 8 mil reais por mês, pô. Eu ganho e recebe, né? Salário ganha um Alexandre, pô. O Alexandre ganha 8 mil reais. Eu trabalho e ganho um salário mínimo, 900 reais por mês, né? O Alexandre não consegue, galera. Ele consegue ter um relógio bonito, eu não consigo. Como é que eu vou ter? Aí eu ganho uma miséria de um salário. Aí tem gente que, além de comparar, ainda amaldiçoa. Aí, filhinho, você dá legalidade ao diabo para realmente fazer com que o teu salário realmente não dê para nada. Porque aquilo que a gente fala, a gente dá legalidade. Se você diz, meu salário é uma miséria, pronto, você deu legalidade para o diabo tornar o teu salário uma miséria.
Agora, se você diz assim, o meu salário é pouco, mas é abençoado e o Senhor multiplica. Aí você dá legalidade a Deus para fazer essa multiplicação. Está dando para entender? A legalidade para o bem ou a legalidade para o mal, você dá quando sai da sua boca. Né? Então, o que acontece? A gente tem que entender isso. Nós somos pessoas distintas. Então, não temos que estar estabelecendo comparação. Saul, foi escolhido para ser rei. Né? O povo começou a falar, não, nós queremos um rei, todas as nações têm rei, por que a gente não tem? Aí Deus falou, tudo bem, né? Isso é outra coisa para a gente entender. Algumas coisas Deus permite que aconteça na nossa vida, mas não é a vontade dele. Ele até permite porque a gente insiste, a gente sabe, fica insistindo, e aí algumas coisas ele acaba permitindo sem ser a vontade dele. Né? Tem muita gente que não sabe fazer essa distinção entre permissão de Deus e vontade de Deus. Vontade é aquilo que ele quer para a sua vida. Permissão é aquilo que ele acaba permitindo porque você é insistente. Porque você fica, sabe, insistindo. Ao invés de você ter a humildade, Senhor, sabe, entre o que eu quero e o que tu queres, esquece o que eu quero e cumpre o teu querer. Quando a gente tem essa humildade, aí vai ser feita a vontade de Deus na nossa vida. Mas às vezes tem coisa que você está, sabe, colocando diante de Deus, que Deus está mostrando evidências que não é para ser assim, que não dá para ser assim, mas você insiste. Aí Deus, tá bom, eu vou deixar, eu vou permitir, só para ver como é que é esse negócio. E o povo fez isso. O povo começou a reclamar, não, todas as nações têm rei. A nação aqui do lado tem rei, a nação aqui do outro tem, aqui na frente tem rei. Só a gente que não tem rei, que tem juiz, a gente quer ter, além de juiz, a gente quer ter rei também. Aí Deus falou, não era esse meus planos não, meus planos era que somente eu fosse rei sobre a nação de Israel, mas já que eles querem, então, Deus então vai e manda que o profeta unja Saul rei. E aí Saul, gente, preste atenção, Saul, quando foi ungido rei, ele estava alinhado com Deus, ele estava, né, foi um homem que Deus autorizou o profeta, mandou o profeta ungir, então Saul era um homem alinhado. Só o que aconteceu? Né? Existe um ditado secular, ele não é bíblico, é secular, que existe uma técnica, existe uma maneira, e isso é verdade. Ao longo de mais de 30 anos de profissão, e também como pastor, eu vejo essas coisas acontecendo. 30 anos de profissão e 17 de pastor, eu vejo muito isso acontecendo, até dentro da igreja. Né? É um ditado secular que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê o quê? Poder. Tem gente, meu querido, que está tudo muito bom, mas quando ela ganha poder, o negócio, qualquer carguinho que você dá a ela já se acha no direito de subir no salto e de olhar, de estufar assim por cima, já é verdade. No meu trabalho, às vezes a pessoa ganha um cargo que não tem nenhuma remuneração específica, mas só o título já, opa, peraí, já incorpora o negócio lá maligno, só pode ser maligno que incorpora, né? Que a pessoa já acha que é o tal, ela já se vê no direito de humilhar, de pisar, sabe? De engrossar a voz, de ser estúpido, de ser ignorante, só porque às vezes ganha um cargo, um títulozinho, às vezes uma gratificação miserável, mas a pessoa, né? Comparando a gratificação, a arrogância é muito maior, não é? Então, a verdade é essa. Saul, quando Deus autorizou o profeta ungir ele, o primeiro rei de Israel, Saul estava com o coração dele alinhado com a vontade de Deus. Só que o que aconteceu? Mas ele agora não era mais o Saul, não era somente o Saul, ele agora era quem? Ele agora era o rei Saul. Então a soberba subiu para a cabeça dele, e ele começou, sabe, a se afastar, ele foi perdendo a humildade, ele foi perdendo a simplicidade, foi se afastando do propósito de Deus. Toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você, né, abre mão da simplicidade, da humildade, você se afasta do propósito de Deus para a sua vida. Porque tudo que Deus quer fazer na sua vida, preste atenção nisso, não esquece nunca mais. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer, Ele vai fazer, mas Ele quer que você continue simples e humilde. Assim como foi com Jesus. Por isso que Jesus deu aquela lição, né? Quando Ele pegou e lavou os pés dos seus discípulos, e Ele perguntou, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Aí os discípulos, não, estamos entendendo, o senhor está dando uma lição de humildade, de simplicidade. Então faz o favor, pratique o que eu estou ensinando. É o que Jesus pediu ali. Então, muita coisa tem o Senhor para fazer na sua vida, mas Deus quer que, embora, seja lá o que for, sabe, por mais tremendo que seja, por maior que seja, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, conserve a humildade e a simplicidade.
Porque se Deus confiar você alguma coisa, se Deus dentro do seu propósito, colocar você para fazer alguma coisa, e você começar a se afastar, perdendo a humildade, perdendo a simplicidade, daqui a pouco você está afastado daquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Saul foi assim, ele agora é rei, ele começou a agir por conta própria, até que chegou nesse texto aqui, que foi a gota d'água. Sabe o que aconteceu nesse texto aqui? Saul foi ungido o quê? Rei. Mas quem era profeta? Está escrito aí no texto. Quem era profeta? Profeta era Samuel. Diga assim, cada um no seu quadrado. Não é? Samuel era profeta. O rei era quem? O rei era Saul. Então, Saul foi ungido rei pelo profeta. Deus mandou o profeta Samuel, vai lá, porque Deus falava com o profeta. O profeta era aquele que tinha a incumbência de transmitir as coisas de Deus para o povo. É assim, as coisas são organizadas. Né? Então o profeta era aquele que transmitia as coisas de Deus para o povo. E o sacerdote era aquele que trazia do povo para Deus. Né? Então o profeta era Samuel. Deus falou assim para Samuel, vai lá e unge Saul, já que o povo quer um rei. Não era isso que eu queria não, mas eles querem rei, eu vou permitir que eles tenham um rei. Então vai lá e unge, Deus permitiu. Só que aí Saul começou a ficar vaidoso, começou a ficar prepotente, o título de rei subiu para a cabeça dele, e ele começou a fazer um monte de coisa, sabe? Aquela pessoa simples, talvez que Saul fosse antes, aquela pessoa humilde, aquilo foi se perdendo, ele foi ficando uma pessoa arrogante, prepotente, começou a tratar os outros mal, começou a se desfazer dos outros, e aí então ele se afastou do propósito de Deus. Aí até que chega esse texto aqui, ó. O que acontece? Ele era rei, e aí era costume nessa época, antes do povo entrar numa batalha, antes do povo começar uma guerra, eles ofereciam holocaustos, eles ofereciam sacrifícios a Deus, eles davam uma oferta, era um momento de consagração, porque isso é o quê? Dependência. A gente, até os dias de hoje, nós não devemos começar nada na nossa vida sem antes orar, sem antes consagrar, sem antes buscar a Deus. Eu já contei aqui para vocês como é que eu faço compra. Quando eu faço compra, vai eu e minha esposa fazer compra, né? Aí ela vai lá para o pacote empacotar e sou eu que boto a mão nas coisas, né? A gente não tem tempo de ir ao mercado toda semana, então a gente faz compra de mês. Aí eu digo, filha, vai lá para empacotar e eu faço aqui, ó. Quando eu vou botando a mão, eu já vou orando, Senhor, onde eu vou tocando, eu estou consagrando, estou quebrando toda a maldição, todo o trato feito com as trevas, porque é verdade, gente. Eu não quero saber se o Danone é do capeta, se não sei o que é do diabo, eu preciso dele, eu vou comprar. Mas eu vou consagrando, eu faço o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você ora, está o quê? Está consagrado. Ah, não uso o shampoo tal, porque o shampoo tal é do sei quem que tem trato com pombagira, eu quero saber do trato, eu quebro ele. Então está aqui, Senhor, estou onde eu colocar minha mão, eu estou desfazendo todo o trato, toda a aliança feita com a... É assim que eu faço, não é? Às vezes o pessoal fica olhando, o que esse homem tanto fala sozinho? É eu ali, ó. Aí ele já nem fala mais, já sabe disso. É eu quebrando, eu quebro tudo ali, ó. E eu compro tudo, passo tudo, levo para minha casa, como, uso, sem problema nenhum. Porque a Bíblia me autoriza a fazer isso. A oração da fé quebra. Então eu vou quebrando. Amém? É isso. Então, olha só, olha que coisa interessante. Aqui, Saul, era o momento de fazer essa consagração. Né? E como eu estou falando para vocês, todos nós devemos até hoje, antes de fazer qualquer coisa, consagra ao Senhor. Comprou um som novo para a sua casa, consagra ele ao Senhor. Senhor, eu estou consagrando esse som aqui, ó, para que seja uma bênção na minha casa, uma bênção na minha família. Porque daqui a pouco eu vejo gente comprando às vezes um eletrodoméstico para dentro de casa, e esse eletrodoméstico vira um motivo de discussão dentro de casa. Não é? Então, ora, consagra, Senhor, estou consagrando aqui, ó, é para o teu nome. Consagra tudo na tua casa, tudo que você tem na sua casa, antes de usar, comprou alguma coisa nova, consagra. Deixa eu contar uma maluquice minha. Não estou ensinando isso como doutrina, não. O pessoal gosta de falar mal de mim. Aí, o pastor Jorge agora está ensinando. Não é doutrina, não. Isso é maluquice minha. Eu compro uma roupa nova, eu estreio a roupa nova onde? Mas isso é doideira minha, você tem que fazer a mesma coisa, só se você é louco igual a mim. Eu faço, porque eu gosto. Eu compro um sapato novo, eu não boto ele para lugar nenhum. Primeiro eu quero vir para a igreja. Porque isso é uma forma que eu tenho comigo, uma doideira minha, para me consagrar ao Senhor. Está dando para entender? Tudo na minha vida eu quero antes consagrar ao Senhor. Antes de entrar em qualquer negócio, eu quero consagrar, eu apresento a Deus e consagro. É assim, porque eu vejo assim na Bíblia. Então era isso que estava acontecendo aqui. O povo ia começar uma guerra. Então era costume do povo, antes de entrar numa guerra,
né, oferecer ali um momento de adoração, um momento de sacrifício, buscando a proteção, a graça de Deus, isso era costume. Só que quem tinha que estar lá para dirigir essa cerimônia, para presidir essa cerimônia, era o profeta. Era o profeta que tinha que fazer isso. E aí o que acontece? O profeta Samuel, né, falou o seguinte para o rei Saul: você espera que daqui a 7 dias eu chego. Daqui a 7 dias eu vou chegar. E aí a gente faz o sacrifício, e aí então vocês estão preparados para a guerra. Vocês podem então entrar na guerra, podem então entrar na peleja. Aí o que acontece? Deu 7 dias, né? O que o rei Saul fez? Bom, o profeta deu 7 dias, não veio. Então, eu vou esperar nada, eu estou aqui para depender de profeta, quero que o profeta vá catar coquinho, eu sou rei. Aí ele mesmo, a Bíblia diz para a gente aqui, ele simplesmente ignorou a ordem de Deus, ele ignorou, ele já estava, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, por causa da sua vaidade, ele já estava se afastando dos desígnios de Deus. Isso aqui agora foi a gota d'água, foi a gota d'água. Porque Deus tem, né? Deus é longânimo, Deus é paciente, mas chega um momento também que Deus interrompe isso. E a gente nunca sabe que horas que Deus vai interromper essa longanimidade. A gente nunca sabe a hora que Deus vai dar um basta. Ó, basta. Até aqui eu tive misericórdia, até aqui a minha misericórdia vem se renovando todas as manhãs, mas agora é a hora do basta. E foi isso que aconteceu com Saul. Deus veio ter com toda arrogância, com toda prepotência, com toda mitidez, com toda vaidade, com todo orgulho. Deus veio guardando a sua misericórdia durante muito tempo, até que chegou uma hora basta. E durante todo esse tempo Saul foi advertido. Se você ler, durante todo esse tempo Deus usava o profeta para falar com ele: Saul, corrige tua rota, Saul, corrige tua rota, Saul, não é assim. Mas ele ignorou, ele se manteve nessa posição de soberba, e isso foi distanciando ele de Deus. Chegou a hora que Deus deu basta. Nessa situação, Deus falou: agora basta, agora chega. Porque simplesmente ele não teve paciência, ele não teve tolerância de esperar o profeta chegar. O profeta falou: daqui a 7 dias eu chego. O profeta se atrasou um pouco. Ele tinha autorização para fazer isso? Não tinha. Ele não tinha essa autorização. Ele era rei, cada um no seu quadrado, ele era rei. Ele tinha que esperar o profeta. Mas aí olha aí a independência. Por isso que eu estou, independência, né, é morte. O ministério de Saul morreu aqui, ó. Isso aqui, essa independência, né, essa síndrome da independência, fez com que Saul morresse aqui, o ministério dele morresse aqui. Porque ele falou: eu sou o rei, se até agora ele não chegou, eu vou fazer o holocausto. Por que eu vou ficar aqui dependendo do profeta? Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo isso? Eu não dependo de ninguém, quem manda no meu nariz sou eu, e eu faço, eu aconteço, eu subo, eu desço, e acabou, e... Tem gente que é assim, tem gente que adora ser arrogante, tem gente que adora ser prepotente, e fala isso com o peito estufado: eu não quero depender de ninguém, que pastor que nada, tudo é pastor, e lida, nada, eu resolvo, eu faço. Questão de tempo. É uma questão de tempo. Toda pessoa que você vê assim, não precisa, não precisa desejar mal nenhum para ela não, porque ela mesma já está se fazendo um grande mal. Eu preciso de igreja, nada, preciso de pastor, nada. Eu preciso de líder, de célula, de nada. Eu quero saber de nada. Eu resolvo tudo com Deus, porque, comigo é só Deus, só Deus, não vejo mais ninguém. Pode. A pessoa esquece que Deus, desde a fundação do mundo, Deus usa pessoas para se manifestar na terra. Olha aqui, ó. Sobre a vida de Saul, quem é que Deus usava para falar com Saul? Era Samuel, era o profeta. Sempre foi assim. Não é? Deus sempre usa a vida de profetas, até hoje nós temos profetas. Então Deus usa a voz profética, Deus usa, para poder chegar até você. Só que a nossa arrogância, a nossa prepotência, a gente acha que não. A gente acha que nós somos os tais, né? E foi isso que aconteceu com Saul. Eu sou rei, eu não vou esperar mais ninguém. Fala o seguinte: 7 dias ele não chegou, Samuel chegou logo depois, não demorou muito. Ele realmente não chegou com 7 dias, porque deve ter acontecido alguma coisa na viagem. As viagens eram feitas a pé, em cima de animais, né? Não havia os transportes que nós temos hoje. Ele se atrasou um pouco. Se Saul é um homem humilde, o que ele ia fazer? Gente, já vamos esperar. O profeta vai chegar, o profeta é ele, eu sou rei. Se ele fosse uma pessoa humilde. Não, eu não sou profeta, o profeta é Samuel. Eu não posso fazer os sacrifícios. Nós, né, queremos fazer um sacrifício para buscar a proteção de Deus, para buscar a bênção do Senhor, mas eu não sou profeta, vamos esperar o profeta chegar.
Mas na arrogância dele querendo aparecer para o povo, não, vamos fazer e vamos acontecer. Vamos embora, traz aí os animais que nós vamos fazer o sacrifício e está tudo resolvido. E foi o que ele fez. Os animais chegaram, você vê, ele sem ter a unção de profeta, ele foi e fez o sacrifício. Daqui a pouco, quando ele olha assim, quem é que está chegando? Samuel. Aí tem gente que é assim, né? Tem gente que tem muita valentia nas costas, na frente vira um gatinho. Tem gente que, nas costas é um leão. Porque se vier aqui, eu falo na cara dele. Manda ele vir, manda esse pastor vir aqui, eu falo na cara dele, manda ele vir. Aí quando chega, miau. Não, é que, sabe, é que não, foi a minha opinião, eu acho, né? Vocês conhecem alguém assim ou só eu que conheço? Não é? Tem gente que é um leão, não, porque se vir aqui eu falo na cara dele. Eu falo mesmo, não tem esse negócio, aí você, o cara é o tal, né? Aí quando a pessoa chega, vira um gatinho manso ali. Não, é porque na minha humilde opinião, na minha opinião, não sei a sua, eu respeito até a sua, mas por trás, sabe? Aí Saul fez isso. Que se vê uma coisa, não vou esperar profeta coisa nenhuma. Profeta se atrasou, está pensando que eu sou empregado dele? Eu sou o rei, eu sou Saul. Traz os animais que eu vou fazer o sacrifício. Aí quando ele viu o profeta, o texto mostra para a gente, aí ele vai feito um cordeirinho. Profeta, o povo estava assim se debandando, aí eu preocupado com o povo, vi que o senhor estava demorando, e eu não queria começar a guerra, eu não queria deflagrar a guerra, sem antes buscar a proteção do Senhor. Aí humildemente, profeta, eu resolvi. Só que a gente engana os homens, a Deus a gente nunca engana. Domingo passado, eu preguei no culto de 7h30, eu estava falando que quando a gente recebe a revelação plena de quem é Deus, a gente passa a ser mais temente. Porque tem pessoas que fazem as coisas que eu acho que não tem o menor temor de Deus. Eu acho que quando você peca descaradamente, quando você insiste num erro descaradamente, é porque você não tem a menor revelação de Deus. Porque quando a gente tem uma revelação de Deus, quando eu sei quem é Deus, quando eu começo a entender que Deus está aqui do meu lado, que Deus está vendo tudo que eu faço, que Deus está escutando tudo que eu falo, eu tenho mais temor. Mas tem gente que pensa que Deus é um velhinho gagá, que está lá, ele é muito velhinho, coitado, ele nem enxerga direito lá de cima o que eu estou fazendo aqui embaixo. Posso pintar essa pequena aqui, porque ele já deve estar com Alzheimer, já esse monte de anos que ele tem. Então tem gente que tem esse conceito de Deus. Não, Deus está muito longe, é um velhinho lá, coitado, ele não deve nem enxergar direito, eu posso pintar, ele não está vendo. Mas quando eu tenho uma revelação plena, que o apóstolo Paulo orou, pedindo para que Deus desse essa revelação para a igreja, e a gente orou isso aqui domingo passado, ter a revelação plena de quem é Deus. Quem é Deus? Deus está aqui comigo, Deus está ouvindo o que eu estou falando, Deus sabe o que está dentro de mim. Quando eu estou falando com o Wilson e mentindo com hipocrisia, eu estou enganando o Wilson, mas aqui dentro Deus sabe que eu estou sendo mentiroso. Está dando para entender, gente? Mas quando você tem essa revelação, Deus sabe de tudo, Deus vê o tempo todo, Deus está do meu lado, Deus sabe tudo que eu falo, Deus sabe tudo que eu penso, eu começo a corrigir até meus pensamentos. Eu começo a vigiar mais até com os meus pensamentos, porque eu sei que Deus é aquele que, sabe, é o ser sobrenatural, é o Deus de todo poder, que Ele consegue inclusive ver o que eu estou pensando. Então até meus pensamentos eu corrijo. Quando vem um pensamento sujo, quando vem um pensamento pecaminoso, eu não posso pensar isso, porque Deus, tá vendo, Deus sabe de tudo. Então, quando a gente tem essa revelação plena de quem é Deus, e como Deus está com a gente fica muito mais temeroso, a gente tem muito mais temor a Deus. A gente vigia os nossos pensamentos, vigia o que a gente fala, vigia o que a gente faz, porque a gente tem uma revelação real de Deus. Deus está comigo, me vendo, me observando o tempo todo. Eu não me escondo de Deus, eu me escondo do pastor, eu me escondo do meu líder, eu me escondo do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, mas eu não consigo me esconder de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, vê tudo, sabe tudo. Então quando eu acredito nisso, quando essa revelação está plenamente aqui na minha mente, eu começo a ter mais temor, eu começo a vigiar mais, amém? E foi o que aconteceu. Só que
Saul, ele tentou enganar o profeta. Ele tentou enganar o profeta. Não, profeta, olha, sabe o que acontece? Eu sei que o senhor é muito ocupado, então assim, até para te ajudar, eu quis adiantando, quis fazendo lá, porque o povo estava começando a se debandar, e eu não queria começar, mas nada disso. O sentimento que estava dentro de Saul não foi esse sentimento que ele falou para Samuel, não. O sentimento que estava dentro dele é porque ele é um sentimento prepotente. Ele é o profeta, até agora não chegou, eu sou rei, eu vou fazer o sacrifício, e acabou, pá, pá, pá. Só que ele tentou enganar o profeta, mas ele não conseguiu enganar. A Deus não se engana. Você pode dar uma desculpa esfarrapada, querendo justificar algo errado que você fez. Você pode dar uma desculpa esfarrapada para pessoas, mas para Deus não adianta. Você consegue entender isso, sim ou não? Para Deus não adianta. Deus sabe a real intenção, Deus sabe o real motivo. Aí quando ele falou isso para o profeta, não, profeta, eu não fiz por mal não, eu só quis adiantando, porque o senhor demorou, papapá. Deus sabia que o que estava dentro era arrogância, prepotência, porque ele achava que porque era rei podia fazer tudo, que ele estava acima de tudo, que não precisava de ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Deus usa o profeta e fala para ele o seguinte, olha aí, ó, olha só que palavra dura. Bota aí o versículo para me ler com o pessoal. Versículo 13. Bota o versículo 13 aí, 1 Samuel 13, 13. Amém? Vamos ler aqui na tela? Então disse Samuel a Saul, logo depois que ele deu essa desculpa esfarrapada, procedeste neciamente, ou seja, você procedeu como um insensato. Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha só, o título de rei ia ser confirmado para sempre na vida de Saul. Mas como ele, mais uma vez agiu com a sua vaidade, vamos para o 14. Olha o 14. Porém agora, diga assim, agora, não subsistirá o teu reino. O teu reino não vai ser mais para sempre. Você já está na hora de picar a mula. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então Deus já tinha, no plano de Deus, no projeto de Deus, ele já tinha destituído Saul e já estava procurando um outro, e já tinha achado, que o profeta já achou, só que nem o profeta sabia ainda quem era, mas Deus já tinha achado um que tinha um coração humilde, um coração simples, pronto para receber o título de rei de Israel. E esse homem foi Davi. Pecaminoso, pecador, pecou, errou, transgrediu, mas por que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus? Por causa da sua humildade e da sua simplicidade. Toda vez que o profeta, você está vendo Saul aqui, ó, o profeta mostrou um erro dele, ele tentou, se desculpar. Você não vai ver isso nunca com Davi, nunca. Toda vez que Deus usava o profeta, que o profeta chegava para Davi, ó, você errou, Davi falou, eu pequei. Então aqui, eu quero confessar e pedir perdão. Porque Davi era um homem humilde. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que sejam humildes e simples, prontas a confessar o seu pecado e a se arrepender toda vez que errarem. É isso. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que estejam prontas para reconhecer o seu erro e pedir perdão quantas vezes forem o quê? Preciso. E não pessoas que agem como Saul. Não, olha, não foi bem assim, eu não fiz por mal. Eu não foi por mal. É que você se atrasou, eu quis adiantar o expediente, as pessoas estavam saindo aí para não começar a guerra. Ele estava mentindo. Na realidade, ele estava ali com arrogância, com soberba, com prepotência. Ao invés de ele falar assim, tá bom, profeta, eu errei, me desculpa, eu quero pedir perdão. Depois, no final, ele reconhece que errou, mas ele só reconhece que errou depois que ele recebe essa palavra aqui, ó. Ele não estava pronto para se arrepender. Primeiro ele tentou ludibriar, primeiro ele tentou enganar. Davi não, Davi o profeta chegou, você pecou. Reconheço que eu pequei, então estou aqui para me arrepender, quero pedir perdão ao Senhor. Acabou. Totalmente diferente de Saul. Por isso que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus.
Amém? Então assim, ó, o reino lhe será tirado. E o Senhor já tinha achado alguém para estar no lugar de Davi. Foi o fim do ministério de Saul. Daí para cá você conhece a história. Foi uma questão de tempo, ele morre, perde o reinado, e Davi passa então a reinar no lugar dele. Então, meu querido, eu queria que você ficasse de pé.